Olá, eu sou a Artemia, criadora do Mais Produtiva. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a combinar a proatividade e o planejamento para maximizar a nossa produtividade. Existe uma frase famosa que é remetida a um ex-presidente americano que fala assim: planos são inúteis, mas planejar é indispensável. E o que essa frase quer dizer? Essa citação destaca a importância de que, embora as circunstâncias originais possam mudar e fazer com que os nossos planos originais não sejam exatamente aplicáveis, o ato de planejar nos fornece a estrutura, a visão e a preparação necessárias para enfrentar os desafios e imprevistos sem ter grandes impactos na nossa produtividade. Em essência, a frase reconhece a falhabilidade dos planos em face da realidade imprevisível que nós temos, mas destaca o valor real do processo de pensar à frente, se antecipar aos desafios e se preparar para as diversas eventualidades. Mesmo que os planos concretos falhem ou precisem ser ajustados, a mentalidade e a preparação no ato de se planejar devem ser inestimáveis. Então eu te convido a ficar nesse vídeo até o final para aprender a desenvolver essa habilidade, combinar a proatividade e o planejamento para maximizar a sua produtividade. E se você ainda não é inscrita neste canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber sempre as melhores estratégias. Agora, bora aprender mais. Quantas vezes você já teve um dia cheio, chegou ao final dele exausta, mas você já se questionou porque mesmo apesar de estar sempre tão ocupada, não consegue realizar as atividades que você pensou que seriam as prioridades, o que ia fazer diferença naquele dia? Você se identificou com essa situação? Vou te falar, você não está sozinha. Muitas de nós enfrentamos esses desafios diariamente, porque somos constantemente puxadas nas diferentes direções dos imprevistos que acontecem. E aí, em meio a tentar equilibrar o trabalho, a família, os afazeres da casa, a sua vida pessoal e o seu desenvolvimento pessoal e profissional, você acaba se perdendo em meio a essas tarefas. Mas nesse vídeo, nós vamos explorar o poder da proatividade e o impacto transformador que o planejamento adequado pode ter em nossa produtividade e, por extensão, em nossa vida. Você está pronta para adquirir essa habilidade de se antecipar e ser mais produtiva? Então vamos embarcar nessa jornada. E eu quero começar desmistificando esse termo que muitos ouvem por aí: você precisa ser proativo, mas nem todo mundo compreende plenamente o porquê precisa ser mais proativa. Em sua essência, ser proativa significa tomar a iniciativa, se antecipar aos desafios e agir antes de ser solicitada, ou mesmo antes dos problemas virem a surgir. Em contraste a isso, uma pessoa reativa é aquela que só responde aos eventos após eles acontecerem. E muitas vezes elas se sentem sucumbidas, impotentes e surpreendidas por circunstâncias que facilmente poderiam ter sido evitadas. E agora você deve estar se perguntando: por que a proatividade é tão essencial? A proatividade é essencial porque você consegue enxergar à frente e se antecipar tanto aos desafios quanto às oportunidades. É escolher o rumo da sua vida e assim saber o que é prioridade, conseguir diminuir a quantidade de imprevistos, os riscos e os prejuízos, além de aumentar a sua eficácia para não ser aquela pessoa que vive apagando incêndio. E agora eu quero te convidar a refletir. Em um contexto profissional, ser proativa pode ser identificar e resolver problemas antes que eles se tornem uma grande crise e que custe um valor muito alto para consertar. Além das vantagens práticas para a sua vida, a proatividade também muda a forma como você é percebida pelos outros. Pessoas mais proativas são vistas como líderes, solucionadoras de problemas e pessoas que se pode confiar para se delegar projetos e tarefas importantes. Em ambientes profissionais, sociais ou familiares, sua capacidade de se antecipar às necessidades e agir de acordo com elas pode definir o tom das suas interações, a melhora nas suas relações e o valor que você traz para qualquer equipe ou relacionamento. Em resumo, ser proativa não é apenas sobre se manter à frente dos problemas. É sobre assumir a responsabilidade pela direção da sua vida e da sua carreira. É uma ferramenta poderosa que permite não só melhorar a eficiência e a eficácia no seu dia a dia, mas também moldar o futuro da maneira como você deseja. Então, vamos ver como podemos cultivar a proatividade e combiná-la com o planejamento para maximizar nossos resultados. E o que podemos entender como planejamento? Planejar é o ato de se antecipar e organizar as atividades
para atingir objetivos específicos. Pode ser simples, como organizar as tarefas que você vai fazer no dia seguinte, quanto elaborar um plano para o crescimento da sua empresa nos próximos 5 anos. O planejamento é aquilo que vai permitir transformar uma ideia abstrata ou um objetivo muito distante em um caminho mais claro e tangível. Ao criar um plano, você está basicamente desenhando um mapa para o seu destino desejado. Isso não apenas ajuda a visualizar o caminho que você deseja seguir, mas também fornece uma noção realista dos desafios e dos obstáculos que podem surgir nesse trajeto. Uma visão clara facilita a tomada de decisões, minimiza a procrastinação e fornece um senso de propósito. Quer se trate de tempo, de dinheiro, de energia ou qualquer outro recurso valioso, o planejamento ajuda a visualizar e a garantir que eles sejam executados de uma forma mais eficiente. Sem um plano adequado, você pode se encontrar desperdiçando seus recursos em tarefas que não contribuem significativamente para os resultados. Mas com o planejamento, você consegue priorizar tarefas, alocar bem os recursos e evitar maiores desperdícios. E lembra da frase? Não importa o quão bem você planeje, sempre haverá imprevisto. No entanto, um bom plano prepara você para enfrentar os desafios, até mesmo antes que eles surjam. E isso envolve identificar potenciais obstáculos, preparar soluções de contingência ou até mesmo treinar habilidades específicas para mitigar riscos. Ao antecipar esses desafios, você estará melhor equipada para lidar com eles de uma maneira calma e eficaz, ao invés de ser sempre pega de surpresa. Um benefício frequentemente subestimado do planejamento é a capacidade de avaliar e ajustar a rota. Com um plano em mãos, você tem uma referência para comparar o seu progresso com aquilo que foi planejado. E isso permite você identificar áreas onde você pode estar desviando do curso ou onde suas estimativas podem ter sido imprecisas. Com base nesta avaliação, ajustes podem ser feitos para que você continue percorrendo o caminho correto. Além disso, ao revisar e ajustar regularmente o seu plano, ele se mantém relevante e alinhado com seus objetivos em evolução. Ao compreender esses motivos fundamentais, fica evidente que o planejamento não é apenas uma tarefa burocrática ou uma lista de tarefas que precisa ser marcada. É uma ferramenta poderosa que pode fazer você sonhar e concretizar. Começar sem um plano claro é como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem da capa como referência. Lembra da nossa frase lá do início? Os planos são inúteis, mas o planejamento é indispensável. Isso significa que, enquanto nosso plano inicial pode não se desenrolar exatamente como imaginávamos, o processo de planejamento nos preparou para se adaptar e ajustar conforme necessário, porque ele nos dá o superpoder de ser flexível e resiliente diante dos desafios, porque previamente consideramos diferentes cenários e estamos equipados com as estratégias para lidar com eles. O planejamento é mais do que uma simples lista de tarefas ou um calendário de coisas a cumprir. É uma ferramenta poderosa que nos permite antecipar, preparar e agir de forma eficaz em nossa vida e em nossa empresa. Junto com a proatividade, o planejamento nos capacita a assumir o controle, aproveitar as oportunidades e superar os obstáculos. E como veremos a seguir, quando combinarmos a proatividade com o planejamento, os resultados podem ser verdadeiramente transformadores. E até agora nós abordamos a proatividade e o planejamento separadamente, mas a verdadeira mágica acontece quando combinamos os dois. Quando somos mais proativas, estamos prontas para agir e o planejamento canaliza essa energia dando-lhe uma direção. Em outras palavras, a proatividade empurra para a ação, enquanto o planejamento nos garante que essa ação esteja alinhada e no caminho dos nossos objetivos. Então vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você deseja iniciar um novo projeto ou um novo negócio. Ser proativa significa começar a pesquisar, buscar os recursos, se envolver com a ideia imediatamente. Já o planejamento entra quando você começa a definir etapas claras, prazos, metas e as contingências que podem surgir. Quando essas duas forças se combinam, você não apenas avança com energia, mas também com um propósito claro e uma estratégia definida. Outro exemplo, imagina que essa semana tem muito evento e você prevê que ela será muito agitada. A proatividade te leva a pensar antecipadamente sobre essa semana, enquanto o planejamento te ajuda a pegar essas tarefas, organizar dentro do tempo, delegar o que pode ser delegado e definir aquilo que é prioridade. Em suma, a proatividade e o planejamento são como duas faces da mesma moeda. Ao integrar ambas em sua vida, você estará equipado
não apenas para se antecipar aos desafios, mas também para enfrentá-los de maneira estratégica e eficaz. Isso é um passo gigantesco em direção à realização dos seus objetivos. Até aqui, navegamos pelo mundo da proatividade, entendemos a profundidade do planejamento e vimos a sinergia poderosa quando combinamos os dois. E essas ferramentas são cruciais para nós que desejamos não apenas sonhar, mas também realizar. Lembre-se, cada jornada começa com o primeiro passo. E esse passo é impulsionado pela proatividade e guiado pelo planejamento. Não se trata de ser perfeito, mas sim de estar em movimento constante em direção aos seus objetivos. Então aqui está o meu desafio para você. Reserve um momento essa semana para refletir sobre uma área da sua vida onde você pode ser mais proativa. Pode ser em relação ao seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Depois de identificar essa área, trace um pequeno plano de ação. Não precisa ser complexo agora. Apenas algumas etapas claras com datas para te guiar. Se você sente que precisa de mais ferramentas para incorporar a proatividade e o planejamento na sua rotina, entre também para a nossa comunidade, cujo link está na descrição desse vídeo. Lá temos áudios com diversas estratégias e que podemos aprofundar exemplos práticos para implementá-los no seu dia a dia. Quero agradecer a você também pela atenção e parabenizar, porque isso mostra que você já é uma pessoa proativa, por dedicar esse tempo para investir em si mesma. Então, aproveita, já deixa seu like se você gostou, comenta o que você achou e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as melhores estratégias de produtividade aqui nesse canal. Vamos juntos nessa jornada? Até o próximo vídeo.